Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores, todos nós cidadãos. É por isso que no programa de hoje eu converso com a Sônia Prado, ela é psicóloga e é coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá, em Petrópolis. Em São Paulo, a gente aqui de Petrópolis conversando com a Sônia, lá de São Paulo. E a gente vai falar hoje sobre o Dia Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, uma causa que precisa ser abraçada por todos, que foi comemorada no último dia 12 de junho, se perde com a data comercial, que é o Dia dos Namorados, mas a gente traz a discussão para cá, porque muito além de um dia específico, é uma questão que precisa estar o dia todo, todos os dias sendo comentada. Sônia, queria te agradecer por disponibilizar o seu tempo para compartilhar com a gente e para a gente falar um pouquinho sobre essa temática com o nosso telespectador aqui da TV Petrópolis e todas as outras plataformas onde o programa é veiculado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada aí pela oportunidade de poder compartilhar um tema tão importante e de grande relevância para a nossa sociedade e que nós estamos vivendo aí há algum tempo essa temática sem nos focarmos na necessidade de falar sobre o tema, né? Perfeito. Quando a gente pensa na data, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, afinal de contas, por que um Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil? O que é essa data? Na verdade, a data é só uma simbologia, né, para se parar para pensar nesse tema, mas não necessariamente ele precisa ser pensado e refletido nesta data. Foi uma data que foi criada, na verdade, podia ser qualquer data, né, mas é um dia onde a gente tenta parar para conscientizar as pessoas da importância de falar sobre a criança, sobre o jovem, sobre o adulto, sobre o trabalho e, principalmente, conscientizar a sociedade dessa temática, da preocupação que se tem que ter, de pensar um pouco nas questões das responsabilidades, das etapas de desenvolvimento de uma criança e no resultado que isso pode trazer caso não seja obedecido, caso não seja atendido às necessidades de desenvolvimento de um ser humano, mas também focando a necessidade social que se tem do acolhimento efetivo dessa criança, mas da necessidade que muitas vezes o lar dessa criança precisa em termos de receita extra, de necessidade de educação, de uma escola um pouco melhor atendida, né, para as questões de manter esse jovem na escola para que ele tenha um futuro melhor. Então, é um dia onde se tenta conscientizar a sociedade para falar mais sobre esse assunto e buscar soluções. Não é só julgar o caso, não é só julgar a possibilidade de termos crianças não estando nas escolas, crianças não estando nos esportes, mas pensar em soluções, né? E o que pode se fazer para manter essa criança estudando, manter essa criança brincando, mas com responsabilidades e também o lar dessas crianças financeiramente também bem, porque muitas vezes as crianças são levadas a um trabalho forçado antes da hora, até para ajudar mesmo no orçamento familiar. Perfeito. Quando a gente pensa sobre a importância da gente discutir a temática e entender o trabalho infantil, eu vou fazer um recorte, porque normalmente essa é uma temática que eu conversaria com um advogado, para a gente falar sobre as questões de ordem jurídicas. Só que as Tá. questões de ordem jurídicas, elas são essencialmente práticas nesse quesito, né? É, o jovem só pode começar a trabalhar oficialmente a partir dos 16, está lá na Constituição. Dos 14 aos 16, ele pode trabalhar se ele for inserido no programa Jovem Aprendiz, que é o único programa nacional de inserção no mercado de trabalho que atrela, né, a educação. Tem que estar estudando, tem que estar fazendo um curso especial em alguma instituição, e aí também vai laborar. E a gente já falou isso aqui várias vezes. Petrópolis tem o Senac, a Comac e várias outras instituições que fazem esse papel. Incluem o adolescente no mercado de trabalho e educam esse adolescente para o mercado de trabalho. Legal, jovem aprendiz e tal. E aí tem direitos constitucionais, tem carteira assinada, tem o salário, vale transporte, tudo muito bonitinho. Legal. A gente podia discutir isso tudo e a gente já discutiu ao longo desses quase 10 anos sobre essa questão. Mas hoje a gente vem falar um pouco mais sobre
de que forma que o trabalho infantil impacta nesse indivíduo. Porque a verdade é que o jurídico está lá, já foi estabelecido. Agora, a gente só acha que é um problema jurídico, às vezes. Não. O impacto nesse cidadão em construção, ele é muito grande, né? E aí Sim. eu queria que você falasse e diferenciasse para a gente, que eu acho que é muito importante da gente fazer essa separação, o que de fato é trabalho infantil e o que de fato é responsabilidade infantil, com pequenas atividades que parecem trabalho, mas que não são trabalho, mas que são um processo de formação para a construção de um adolescente, de um jovem e de um adulto que entenda o trabalho, entenda responsabilidades e tal. E aí eu estou falando tanto como jornalista como mãe que fica nesse limiar e tal. E eu queria que você falasse isso para quem está em casa, perceber que, às vezes, falar para o filho que ele todo dia tem que lavar a louça, guardar, isso é trabalho doméstico que a gente respeita, talvez não seja trabalho infantil, talvez seja outra coisa. E eu queria que você explicasse para a gente de uma forma bem prática, para a gente entender um pouquinho desse rolê, digamos assim. Então, Carla e demais aí que estão me ouvindo, na verdade, eu tenho que voltar um pouquinho e falar das fases de desenvolvimento que eu acho que são importantes de uma forma muito fácil, não de uma forma acadêmica, enfim, mas para que as pessoas entendam a importância que nós temos e fomos constituídos para cada etapa ter a sua etapa e importância das responsabilidades, do desenvolvimento, enfim. Então, quando nós nascemos, nós somos como se fosse uma gavetinha vazia, fazendo uma analogia aí, né, a um armário. Então, você tem uma gaveta quase vazia, ela vem preenchida por algumas características que nós herdamos aí dos nossos antepassados, mas, na sua grande maioria, ela vem para ser preenchida, né? É como se você comprasse um armário novo e ele vem lá vazio. Essas gavetinhas, elas são, cada uma dentro da sua área de conhecimento, mas elas são preenchidas por questões vividas por nós enquanto cada uma das etapas. Então, até os nossos 11 anos de idade, essas gavetinhas, elas são formatadas, elas são divididas, como se fosse, olha, essa gaveta vai ser de camiseta, essa vai ser de short, essa de meias, enfim, e isso dentro do nosso emocional é muito claro para nós, em termos neurológicos, a nossa formação de desenvolvimento. Cada gavetinha dessa no nosso cérebro, ela tem que ser preenchida de forma adequada. Você não pode preenchê-la de uma forma desordenada. Então, a gavetinha ali de meia não pode ter camiseta dentro, porque vai virar uma bagunça, né? Sim. E é assim que forma nossas características de personalidade. É a partir de cada um desses preenchimentos dessas gavetinhas. Então, traduzindo isso para as nossas emoções, nós nascemos com algumas propriedades, que são temperamentos que nós herdamos dos nossos antepassados, e no processo de desenvolvimento, a partir daí, até os nossos 11 anos, nos são apresentados todas as características do mundo. As cores, o cheiro, os sabores, a vida nos é apresentada. Nós dependemos muito, enquanto criança, do adulto, para que nos dê esse horizonte, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, meu filho não gosta de comer determinada coisa, mas muitas vezes é porque nós não apresentamos esse determinado alimento de uma forma adequada. Eu não gosto de determinado alimento, aí eu já apresento a ele e falo assim, olha, é preciso comer, como se fosse uma obrigação. E ele vai sendo formatado dentro desse parâmetro que a gente impõe a ele. Então, se nós não dermos a esta pessoa condição mínima de se desenvolver, de se preencher com cada etapa da sua vida, quando ele estiver na fase adulta, ele vai querer descobrir tudo isso de uma forma talvez equivocada, e é o que está acontecendo com a nossa humanidade. Então, voltando, cada etapa da nossa vida, nós precisamos receber essas informações, que são informações concretas, em termos de cor, sabor, figuras, né? Nos é apresentado o mundo, mas nas questões emocionais também, de apego, de amor, de carinho. Então, nós somos reflexo do que nós somos alimentados na fase da criança. Se eu pego uma criança de 0 a 11 anos e deposito nela responsabilidades que não sejam suficientemente pertinentes à fase de maturação das suas emoções, ela acaba pulando algumas etapas, ela acaba amadurecendo, como a gente chama,
no senso comum, de uma forma mais acelerada, e ela fica com lacunas, né, lacunas emocionais de estrutura, e que lá na fase da adolescência, se ela tiver oportunidade, ela vai em busca incessantemente de preencher essas lacunas, e aí é onde a gente fala que o nosso jovem é rebelde, que o nosso jovem é desatento, ele está vivendo emoções além, né, do que pertence à nossa sociedade, do que a gente admite como real, e ele se torna um excluído da sociedade. A gente mesmo o exclui porque ele está buscando viver emoções que ele não teve oportunidade de viver lá atrás. Então, viver responsabilidade dele saber que ele tem que guardar as coisas dele no lugar, que ele tem que tirar a xícara de café da mesa, colocar na pia para ser lavada, que ele precisa, ao abrir um pacote de biscoito, comer 2, 3 biscoitos, fechar e guardar no armário. Isso são limites que a gente vai dando a ele necessário para que ele saiba se posicionar frente ao mundo na fase da adolescência e na fase adulta. Agora, dar a ele responsabilidade além do que ele está, em termos de desenvolvimento seguro e estruturado, ele pode sim, na fase adulta, não é uma regra, mas é uma grande chance dele, na fase adulta, se apegar tanto a essas questões materiais, de responsabilidade, de desejo de realização, e ele não vive as emoções. Ele não vai ter essa abertura emocional para viver o amor, para viver o carinho, para viver o apego, para viver algo que é importante para o ser humano, porque nós somos constituídos tanto da questão concreta de necessidades fisiológicas, né, necessidades básicas de sobrevivência, e por isso a gente trabalha para ter essas necessidades atendidas, mas também nós vivemos para ser feliz, né, para ser amado, para ser querido, para saber abraçar, para saber beijar, dizer que te ama, dizer as suas angústias, né, as suas necessidades emocionais, e que ele, muitas vezes, por estar trabalhando de uma forma que ele precisa trazer um retorno para casa, e esse retorno necessariamente é de ordem financeira, ele não vê o trabalho como algo prazeroso, como algo que completa ele nas suas questões emocionais. É só necessidade e o emocional fica de lado. Por isso, quando a gente fala de trabalho, aonde ele tem um trabalho escolar para ser concluído, e ele precisa ter prazo, sim, ele precisa cumprir com qualidade, sim, porque ele está sendo desenvolvido nessa questão de fazer o que gosta, mas com prazo, com responsabilidade, enfim. É diferente dele ter que trazer R$ 100 no final da semana para casa, trazer R$ 200 no final do mês para casa, porque senão as pessoas não têm o que comer, as pessoas não têm como pagar a energia, não têm como pagar a conta da água. Ele assume para ele determinada responsabilidade de sobrevivência, que não é o caso, né? Ele precisa assumir responsabilidade de convivência. Essa é a grande diferença entre trabalho, aonde ele vai sendo desenvolvido para assumir essas responsabilidades de convivência social, de respeito ao outro, e por isso ele mantém o quarto dele arrumado, ele mantém a xícara na pia depois do café, ele mantém os trabalhos escolares em ordem. Tem que ser prazeroso, porque assim ele consegue conviver com a sociedade, com os outros. Quando ele passa a ter um trabalho de necessidade, onde o resultado é mero financeiro, ele passa a não viver o prazer, não viver as emoções, e, consequentemente, ele pula todas essas etapas. E é muito provável que na fase adulta ele se sinta frustrado e ele se apegue. O valor da vida dele passa a ser só o resultado, né, o financeiro. E é onde a gente tem sentido aí as grandes consequências da sociedade viciada só em trabalho, né, esquecendo um pouco as suas emoções. Essa sociedade viciada só em trabalho, que é uma sociedade de alto padrão de cobrança, é uma sociedade que agora está doente, tem um nome bonito, né? Burnout. Né? O nome bom, Chique, assim, né? Chique, pomposo. Chique, pomposo e tal. Aqui em Petrópolis a gente tem um profissional de psicologia fantástico, que é o Rui Stockinger, e ele acabou de concluir a tese dele do mestrado, deu uma entrevista para a gente, e ele chegou a uma conclusão assustadora, com uma pesquisa feita no estado do Rio de Janeiro, com os trabalhadores dos sindicatos, com os trabalhadores bancários, em que mais de 40% dos trabalhadores bancários têm burnout. Tá. E aí a grande coisa é, o burnout, ele pode ser também
um reflexo disso, de começar a trabalhar antes da hora, de se entender nessa obrigação de prazos e responsabilidades e demandas, além do ambiente profissional já afetado, ou seja, vai juntando tudo, e aí a gente pode ter essa sociedade hoje doente, talvez, se a gente não mudar várias coisas, uma sociedade mais doente ainda com o passar dos próximos anos? Olha, Carla, muitas pessoas que eventualmente vão estar assistindo o seu programa e vão estar compartilhando desse conhecimento, desse bate-papo nosso aqui, vai nos depor, né, contra um pouquinho, porque vai falar assim, olha, eu lá atrás, né, eu hoje, Sônia, tenho 56 anos, então a minha geração começou a trabalhar muito cedo, né, e muitos vão falar para você assim, ah, Carla, esses estudiosos, esses psicólogos, eles falam isso, mas no meu tempo, eu comecei a trabalhar com 14 anos e sou normal, né, e tenho aqui a minha vida, eu com 11 anos já engraxava sapato, já vendia coisa, já ajudava em casa, e nem por isso hoje sou uma pessoa infeliz, uma pessoa com algum problema psicológico, enfim. Mas a gente tem que ver e fazer uma distinção de uma sociedade anterior e a nossa sociedade hoje, onde a gente tem uma série de valores invertidos, né? As pessoas hoje dão muito mais valor a um tênis que custa R$ 2.000, né? A uma camiseta que você ganha da tua tia com afetividade, que custou, às vezes, R$ 30, né? Esse lado afetivo se perdeu muito. Então, o que é importante a gente dizer? Não é que o trabalho, ele vai trazer infelicidade para a vida de uma pessoa, né? Não é que o trabalho de uma criança, eventualmente, por necessidade, porque às vezes o pai falece muito cedo, e aí a mãe fica sozinha com 3, 4, 5 filhos para criar, e infelizmente ela precisa eventualmente da ajuda do filho mais velho, que às vezes tem 12, 13 anos, né? E ele precisa, sim, desenvolver alguma atividade para ajudar em casa. A gente precisa separar um pouco isso, né? A necessidade é algo que muitas vezes faz com que a criança tenha, né, infelizmente, que ir para o mercado de trabalho mais cedo, mas não por isso vai trazê-lo também consequências seríssimas, não é isso. O que é importante é respeitar as duas coisas. Ele pode, sim, eventualmente, numa sociedade, infelizmente, que a gente tem, empobrecida, né, necessidade de trabalho, de ajuda familiar, mas não significa que ele pode vir a ter consequências psíquicas lá na frente. O que a gente precisa entender é, ele pode, sim, ajudar, mas ele precisa ter respeito com relação à escola dele, ele precisa ser mantido na escola, por isso o jovem aprendiz é interessante, porque obrigatoriamente ele precisa se manter na escola, ele precisa receber cada etapa da vida dele as suas orientações e pode ser uma pessoa produtiva, né? Isso não significa que ele será lá na frente uma pessoa viciada em trabalho, que só olha o trabalho como única solução do mundo dele, e esquece da afetividade, da família, e por isso o burnout aí. Ser hoje, né, um adulto resolvido, um adulto que trabalha, mas que tem seus limites, que tem o seu desenvolvimento das suas atividades prazerosas, não significa que ele vai ser infeliz, tá? Então, o que eu quero deixar claro é, na sociedade lá atrás, as crianças podiam eventualmente ajudar seus pais, sim, tinham outras necessidades, mas a sociedade tinha uma outra cobrança, né? Nós vivíamos num momento diferente, aonde a gente herdava, eu usei muitas roupas de primas minha mais velha, a gente recebia doações e tudo bem, o filho mais velho comprava um agasalho que passava para os filhos para os irmãos mais novos, e que tudo bem, né? Hoje não mais, então a gente tem que entender que houve uma evolução, e essa evolução faz cobranças sociais que muitas vezes, se a gente não der esses limites para as nossas crianças, para que elas entendam que ela sim precisa viver nessa sociedade, mas de uma forma adequada a ela e não a sociedade, né, adequá-la. Então, hoje eu vivo dentro da minha realidade, não ter que viver numa realidade do meu vizinho, do meu coleguinha, né? Então, é muito importante que nós hoje pensemos numa criança que recebe uma série de informações com o celular na mão desde 5, 6 anos de idade. A gente dá informações a ele de outro colega, que tudo, o mundo é cor-de-rosa, o mundo é lindo, maravilhoso, e para ele conquistar determinadas coisas, ele precisa trabalhar. Ele não precisa abraçar, ele não precisa jogar bola, ele não precisa andar de bicicleta, ele precisa trabalhar, ele precisa ter. Nós estamos numa sociedade consumista,
né? Então, hoje o nosso jovem, ele se cobra muito em ter, né? Por quê? Porque é esse o reflexo da nossa sociedade hoje. Hoje a gente cobra o cabelo que tem que estar na moda, a roupa que tem que estar na moda, o tênis, a bicicleta, o patins, enfim, as condições que ele tem nem sempre são adequadas à sociedade para aceitá-lo, e por isso ele trabalha tanto, e por isso ele busca tanto o ter. Então, voltando aí, o que eu gostaria de levar para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, enfim, é uma fala de que as pessoas, elas precisam se olhar mais, as pessoas precisam se entender mais. Fazer o que gosta, fazer por prazer, não nos deixa doente, não nos deixa estressados, não nos deixam necessitados de cuidados de especialistas, enfim. Temos que fazer com felicidade. Então, trabalhar com felicidade não nos deixa mal. Não, eu posso trabalhar noites e noites em claro, mas eu estou fazendo um projeto que está me realizando enquanto Sônia, e não me realizando enquanto sociedade, para ser aceito pela sociedade, né? Então, o jovem, sim, ele precisa ser respeitado, ele precisa ter a fase dele da escola, ele precisa ter brinquedos, ele precisa ter conversas, ele precisa chegar em casa e abraçar a mãe, abraçar a tia, e ter os momentos familiares importantes, que são festividades, encontros, ele precisa ter tudo isso, e ele precisa também ter responsabilidades, tá? Não dá para deixá-lo solto, não, tá? Precisa ter normas, mas trabalhar em excesso não significa que ficaremos doentes, não. Precisamos trabalhar felizes. Precisamos buscar essa felicidade. Então, quando você fala dessa pesquisa que 40% dos bancários de uma determinada região estão acometidos de algo que nos preocupa, que é o burnout, enfim, que deram esse nome lindo aí para ele, não significa que é porque eles trabalham muito, né? Significa que eles esqueceram das emoções. E não podemos fazer isso com as nossas crianças, não deixá-las viver as emoções. As brigas entre as crianças, o dividir brinquedo, o meu carrinho que eu ganhei lá no Natal, enfim, mostrar para o amiguinho, não porque eu quero ser melhor, né? Mas para compartilhar que o Papai Noel chegou. Então, cada uma dessas etapas, elas precisam ser vividas para que esse emocional seja amadurecido e para que nós tenhamos prazer em fazer o que nós fazemos. Então, hoje, se você pegar a minha carga horária, a sua carga horária de trabalho, não deve ser pequena a sua carga horária de trabalho. A minha carga horária é quase 16 horas por dia, e nem por isso eu estou acometida de algo psicológico, né? Por quê? Porque eu tive sorte de ter sido privilegiada, né, nas minhas fases de desenvolvimento, e que o meu afetivo não foi comprometido. Eu vivi todas as emoções, eu vivi todo esse amadurecimento emocional, e que hoje as pressões empresariais, as pressões que a gente vive na sociedade, não me pegam, porque eu tenho válvula de escape, né? Eu faço coisas prazerosas além de trabalhar dentro do que eu gosto. Sim. Sônia, queria te agradecer, nosso tempo já estourou. Foi uma delícia conversar com você, e eu acho que o grande aprendizado nesse bate-papo de hoje, nessa entrevista, é que, assim, trabalho infantil existe, a gente precisa cuidar dele na lei. Crianças precisam de responsabilidades, que às vezes têm a ver com pequenos trabalhos, mas que não é trabalho infantil, e que a gente precisa, no final das contas, encontrar um trabalho que vai custear as nossas necessidades financeiras, mas que a gente tenha prazer de fazer, não é isso? Exatamente, é prazer em tudo que a gente faz, né? É fazer o que a gente gosta com paixão, né? Só que eu só sei o que é paixão por algo se eu vivi isso nas minhas fases de desenvolvimento adequado. Maravilha, obrigada, foi um imenso prazer. Adorei conversar com você. Obrigada a vocês. Para você aí de casa, o meu sincero agradecimento. Eu queria te contar que eu adoro fazer o Trabalhador em Foco. Esse é o meu quadradinho que eu mais amo. Eu adoro estar sentada do lado de cá, conversando com gente que compartilha conhecimento, não só comigo, mas com você aí de casa. Eu tenho orgulho e prazer de ser jornalista. E aí, já que a Sônia falou que tem a ver com o que a gente é quando é criança, eu queria, nesse momento, emanar a minha gratidão aos meus pais. Eu era a criança que brincava de segurar o microfone
e entrevistar pessoas. E eu falava que eu ia apresentar um programa na televisão. E o meu pai e a minha mãe, eles deixaram a minha brincadeira ser assim. Os meus avós me deixaram brincar no chiqueiro do sítio, sabe? Um chiqueirinho atrás da casa, onde um dia teve um porco. E ali eu montei, nas minhas férias, o meu estúdio de televisão, onde eu gravava o meu programa diário, nas minhas férias, com um pedaço de vassoura, que era o meu microfone. E hoje, eu não tive trabalho infantil, agradeço as oportunidades que eu tive, né? Como mulher branca, com formação acadêmica, que faz parte da nossa sociedade, todos os privilégios que eu tive por ser quem sou, mas não só pelos privilégios sociais, mas pelo privilégio de ter sido filha da Sônia, do Carlos, neta do seu Coinha e da dona Laci, que achavam o máximo aquela neta mais velha brincar de apresentar na televisão. E hoje eu estou aqui apresentando o Trabalhador em Foco há quase 10 anos e queria dizer que a doutora Sônia está certa. Quando a gente é cuidado lá e quando dizem pra gente que olha que legal, olha essa sua brincadeira, você vai apresentar na televisão? Vou, mãe, vou apresentar na televisão. Dá para ser.